primeiro ponto importante, eles dizem Idade das Trevas porque consideram que o mundo moderno, idade do racionalismo, dominada pela razão humana, esse mundo seria o mundo luminoso, é o mundo do iluminismo. Já os renascentistas, antes do iluminismo, tinham chamado a da Idade Média de Idade Gótica, quer dizer, Idade dos Godos. E criticando a Idade Média como Idade dos Bárbaros Godos, sem querer eles deram um nome bonito. Porque na língua germânica dos bárbaros, Gott é Deus. E gótico quer dizer divino. É o adjetivo de Gott, não é verdade? Então, querendo ridicularizá-la, acabaram dando um nome muito conveniente. Porque a Idade Média foi a Idade da Luz. Eles costumam dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas porque dizem que a Idade Média foi a época de ignorância, em que dominava a fé e não a ciência, não o saber, não a verdade. E por isso, então, ridicularizam aqueles tempos bárbaros como se fossem tempos de ignorância. Ora, os que dizem isso nas escolas, nas faculdades, estão numa contradição enorme. Porque foi a Idade Média exatamente que, aplicando a ordem de Cristo e de ensinar a todos, que estabeleceu e estabeleceu as universidades. A universidade, a faculdade, começou na Idade Média. Não havia isso antes. Na Antiguidade, não havia universidades. O saber na Antiguidade era um saber secreto. Não, porque na Antiguidade o que valia era o poder. E como o saber traz poder, procurava-se não ensinar para todos. Cada mestre tinha um grupo de discípulos que ensinavam só para eles. Pitágoras, lendário, mas grande filósofo e matemático, ele exigia até juramento dos discípulos para não contarem aquilo que ele ensinava. Quando o famoso teorema da quadrada da hipotenusa igual a suma dos quadrados dos catetos, o teorema de Pitágoras, havia juramento dos discípulos dele para não contar o que era. Todo o ensinamento de Pitágoras era secreto. Mesmo Platão, muita coisa era secreta. Então, na Antiguidade, o saber era seletivo, ensinava só para alguns que eram preferidos de um mestre e nunca para todos. Cristo mandou ir ensinar a todos. Por isso a igreja, desde que ela pôde ter liberdade, ela estabeleceu a escola. Então, quando surgiram as primeiras igrejas, logo junto à igreja tinha uma escola para ensinar a ler, ensinando a ler através da Sagrada Escritura. Sempre foi assim. Na Idade Média, onde é que se ensinava? Nas abadias primeiro, e depois nas catedrais. Nas cidades, quando surgiu o grande movimento de urbanização no século XIII, que as catedrais citadinas começaram a ter maior importância que as abadias, imediatamente se fundaram as universidades. As primeiras universidades foram universidades, as faculdades primeiras foram faculdades de medicina, porque o primeiro bem é manter a vida. Claro. Depois se fundaram faculdades de direito, Bolonha, por exemplo. Montpellier de medicina. Eu creio que a de Salerno, de Salerno, era também de medicina. A de Bolonha era de direito. E, finalmente, a de teologia, que é a Universidade de Paris, a famosa Sorbonne, fundada por um homem com esse nome. Essas faculdades ensinavam para todos. Todas as pessoas podiam ouvir. A igreja fazia questão de ensinar para todos. Então, esses coitadinhos que falam mal hoje da Idade Média, eles estão numa contradição imensa. Se há faculdades e se há escolas, é porque a igreja fundou a escola e faculdade. Tá claro? Era para todos, e era um ensino de alto nível. Para se saber como era esse ensinamento, basta dizer que a Suma Teológica é o conjunto de perguntas que os alunos faziam a São Tomás e que ele respondia sistematicamente, discutindo uma questão, dava primeiro os argumentos falsos a favor de uma tese, depois dava o argumento contrário, depois dava a solução, respondia a cada argumento falso e fazia triunfar finalmente a verdade. Além disso, então, uma aula na Idade Média era um verdadeiro debate. Na Idade Média se ensinava o professor chamado leitor, porque ele lia os livros antigos e os comentava. Então era o lente, como se diz hoje, aquele que lê.
Então ele lia um livro da Antiguidade, ou a Sagrada Escritura, e comentava para os estudantes. Podia se interromper à vontade. Todo professor era obrigado a debater. Então havia debates públicos com os estudantes, e eram debates pinga-fogo, quentes. Mas havia, além disso, debates entre professores, entre filósofos. Então ocorriam tantos estudantes, porque a Idade Média era ignorante, ocorriam tantos estudantes que eram obrigados a colocar bandeiras ao lado, era em praça pública, bandeiras para onde ia o vento, para o público correr na direção do vento e não perder palavra. Tá entendendo? Hoje em dia, que nós temos tanta cultura, o que vai se ver é a luta de boxe entre o Mike Tyson e o Maguila, para ver quem dá mais soco na cara do outro. Tá entendendo ou não? Essa é a cultura do século XX. E na Idade Média, viu-se debates de filosofia. O debate entre São Bernardo e Abelardo ficou famoso. Então, milhares de pessoas indo a Sens, S-E-N-S, cidade arquidiocesana de Paris. Paris era só bispado, Sens era o arcebispado. Na Catedral de Sens foi esse debate, mas um debate que foi curtíssimo, porque São Bernardo, logo na acusação a Abelardo, liquidou com ele e fugiu. Mas havia milhares de pessoas para assistir. A Idade Média, então, foi uma época em que se estudava e de alto nível.